Boa noite a todos. Gente, que desmaio é esse? Vamos alegrar. A vida é muito boa. Existem os pequenos contratempos, mas a vida é sempre muito boa, porque ela nos foi dada pelo Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Então a gente tem que, ainda que por dentro não esteja completamente bem, a gente tem que começar a melhorar por fora, se for o caso. Então eu vou perguntar de novo. Boa noite. Agora sim, já começamos a melhorar. Essa reunião, meus queridos, ela é preparada com tanto carinho pelos irmãos de luz que nos assistem nessa nossa jornada. E a gente chega aqui esmurecido, cabecinha baixa, só no farolete. É triste. Vamos levantar, vamos fazer jus a esse apoio que a gente está recebendo. E hoje nós vamos falar de um assunto que é o óbolo da viúva. Quem vai falar para nós é a nossa irmã Roselina. Essa passagem, ela é tão rica, mas tão rica de conhecimento. Pena que o tempo é muito pequeno. Aproveitem. A companheira é muito bem preparada, é conhecedora do assunto. Bombardeie ela com perguntas, tá? Quem tiver, faça. Mas não tem jeito da gente começar a trabalhar, a seguir nessa jornada, sem criar um vínculo maior, né? Eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na casa de Miramés? Todo mundo já esteve por aqui alguma vez? Que bom, né? Então vamos pedir primeiramente a Jesus todo um amparo para que os trabalhos possam fluir da maneira mais adequada, mais condizente com a maior moral possível. Ó divino Jesus, mestre amado, irmão, companheiro de todas as horas. Aqui estamos, Jesus, novamente eternos pedintes de mãos estendidas, rogando teu amparo para que essa tarefa em teu nome possa ser realizada. Que possamos, Jesus, receber os eflúvios divinos, as orientações necessárias, que a palestrante da noite possa ser envolta com vibrações benditas e nos conduzir segundo a tua vontade, Jesus amado, para que esse conhecimento possa nos ajudar a transformar-nos. Jesus nos guia, nos protege, nos orienta e fica conosco, Jesus, e que assim seja. Obrigada, Paulo. Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus possam permanecer conosco. Estudar o Evangelho para nós é sempre uma oportunidade ímpar, porque temos neste Evangelho o amor, a vida, a direção para as nossas vidas. Então, Jesus, como mestre, irmão, amigo, que fez questão de estar no meio de nós para nos dar melhores oportunidades de alçarmos voos maiores rumo à nossa elevação, rumo aos mundos felizes. Então, Ele para nós é o nosso roteiro, a nossa caminhada, a nossa jornada de luz junto a esse irmão querido. Então, para nós é sempre motivo de muita gratidão aqui estar estudando o Evangelho e estarmos juntos, né? E nós vamos falar sobre o óbolo da viúva. E nesse óbolo da viúva, onde no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, o que dá a vossa mão direita, né? Então aí nós temos essa oportunidade de compreender em profundidade esses ensinamentos do Cristo, que vem como mestre na sua pedagogia observar o material pedagógico que ele tinha ali em mãos naquele momento, que era a oportunidade da vivência de cada um. Porque quando ele narra, quando ele nos ensina através do que é visto naquele momento, é justamente o lúdico da pedagogia que ele está levando para que aquelas pessoas que ali estavam acompanhando pudessem guardar as lições.
E é muito interessante quando a gente vê nessas observações, em todos os 3 anos de ensinamento do Cristo, ele traz para nós a oportunidade, em cada gesto, em cada palavra, em cada atitude, tirar uma lição sublime, que é lição em nossas vidas até hoje. Porque vivemos as mesmas dificuldades, as mesmas dores, as mesmas necessidades de aprendizado. E assim a gente vai observando e vai seguindo com Cristo, buscando trabalhar a nós mesmos. Então, nesse trabalho com Cristo, onde nós temos aqui a oportunidade... Não passou. Perfeito. Dentro desse primeiro momento, vamos compreender, né, onde está registrado esses ensinamentos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 12, 41 a 44, em Lucas 21, de 1 a 4. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 5. Tá? Quem quiser depois ir lá e ver a lição completa, com certeza terá muito aproveitamento. E é interessante a gente ver que dentro dessa moeda, né, o óbolo da viúva, os gregos deram uma moeda grega de menor valor dentro da cultura. E essa moeda, ela, vamos dizer hoje, para nós, seria uma moeda de 5, 10 centavos, talvez nem isso. Era uma moeda que, na época, tinha um peso de 5 gramas. Então, era a menor moeda entre eles, e essa foi a dádiva que essa nossa irmã colocou como doação naquele momento. E a gente pergunta por que uma doação tão simples, tão insignificante, é para nós motivo de lição até hoje. E nesse motivo de lição nós temos aí todo esse diferencial, que é esse aprendizado da verdadeira caridade. A verdadeira caridade não já é só tão simples, mas que hoje ressoou os séculos e traz ainda como lição viva para todos nós hoje. Então, vamos compreender um pouco mais sobre a profundidade desse ensinamento, dessa lição. Talvez não dê para todos acompanhar o que está na leitura, mas vamos ler para fazer o acompanhamento. Estando Jesus em frente ao gasofilácio, ao observar o modo como o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas ali deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que deitou apenas 2 moedas de valor insignificante. Chamando então os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Pois todos deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. E aí a gente vê essa oportunidade, né, quando ele coloca essa observação, no sustento que aquela viúva tinha naquele dia, para estar alimentando, ela tirou do seu necessário para fazer essa doação. E nesse exemplo dessa doação do óbolo da viúva, nós temos aí como diferenciar. Qual que é o diferencial que nós temos nesse gesto desta nossa irmã, observado pelo Cristo, que parou e depois ainda chamou a atenção dos discípulos, para que eles pudessem compreender a atitude da verdadeira caridade. E aí nós encontramos a caridade material e a caridade moral, ou espiritual, como queiramos chamar. Né? Por quê? Porque ainda que ela teve aquele gesto, aquela atitude, ela teve também
ali o coração, o desejo de colocar naquele gesto simples, o desejo de oferecer o que tinha. E isso traz para nós a observação dessa caridade. Porque muitas vezes é muito fácil a gente dar um bem material. Mas e o nosso coração, o nosso templo do coração, o que é justamente a moral que o Cristo traz para nós dentro do gesto da nossa irmã? Né? Então, esse gesto, essa atitude do coração, da pureza de sentimento em cada ação nossa. Então, a gente vê o quanto é importante estarmos com essa caridade viva dentro daquilo que viemos oferecer. Não importa a quantidade, importa o sentimento que a gente coloca. Muitas vezes, quando encontramos muitos pedintes, né, às vezes o gesto de dar é justamente para que eles vão logo embora. Né? E aí a gente vê que a caridade, ela vai muito além do dar. Ela vai muito além daquele gesto de você pegar o que lhe sobra para estar oferecendo. Né? Então, se quisermos estar nas fileiras do Cristo, na caridade, é preciso que a gente saiba observar essa questão do dar, do trato com o outro, de como estamos oferecendo àquele que passa por provas maiores. Né? Então, a gente vê a importância dessa qualidade do serviço no bem. Então, é uma qualidade do serviço no bem ao qual somos todos chamados. Chamados a esse, mais do que fazer, é a forma como a gente faz. Mais do que dar, é a forma como estamos trabalhando esse bem. Como estamos nos dirigindo àquele que precisa. Né? Então, a gente vê nessa oportunidade, né, que devemos não nos despir daquele olhar, o olhar de caridade, o olhar de atenção às necessidades. Muitas vezes a pessoa precisa apenas de um olhar, de uma atenção, de ser notado, de receber uma palavra de bom ânimo. E aí, a gente muitas das vezes não tem esse cuidado quando nós estamos a oferecer algo àquele que tem necessidades maiores e que chegam até nós. Então, nós devemos, né, porque o ser humano, muitas vezes, ele, assim, quando na casa espírita, a gente busca fazer sempre o nosso melhor. Todos somos bons, somos pacientes, somos caridosos. Mas será que somos assim o tempo todo? Nós somos assim lá fora? Porque é muito fácil quando estamos sendo observados. Mas e quando nós não estamos sendo observados? Nós estamos tendo o mesmo cuidado com aquele que chega até nós? Né? Então, a caridade, ela vai muito além do dar. O dar, ele é, vamos dizer assim, uma abertura para que a gente tenha a oportunidade dessa aproximação, desse olhar, ou desta prece em favor daquele que a gente observou uma necessidade tão grande e que muitas vezes a gente não consegue, né, ajudar, mas nós estamos a observar aquelas necessidades. Então, o ser humano, ele sempre busca, né, ainda traz essa necessidade muito grande de ser observado. Quando Jesus nos chama a atenção, quando aqueles que oravam em praças públicas, fazendo belas orações, mas ele ressalta o pai que está passando necessidade, a mãe que precisa de cuidados, ele deixa relegados a si mesmo. Né? Então, não basta a gente ter palavras bonitas, não basta termos, né, ali uma atitude, talvez paciente, compreensivo, quando no nosso dia a dia nós não o somos.
Então, a gente tem que trabalhar esse esforço para melhorar a cada dia. Deus, nosso Pai, não cobra de nós a perfeição de um dia para o outro, mas Ele nos dá um dia de cada vez, para que possamos ali realizar o nosso melhor sempre, né? Então, essa observação do Cristo junto aos apóstolos nos traz belas reflexões para a nossa vida e para o modo como estamos a conduzir nosso olhar para o próximo, nosso olhar para aquele que caminha conosco, né? E é com alegria que a gente deve, a cada dia, a cada atitude, nos tornarmos espontâneos nas nossas oportunidades de aprender e de servir. E o que é tornar espontâneo? É fazer de coração, sem nenhuma outra intenção. E aí a gente traz essa oportunidade de realizar o nosso melhor a cada dia, trabalhando o nosso crescimento, trabalhando o nosso aperfeiçoamento, o nosso burilamento, para que a luz do ser sincero possa resplandecer, né? Então, que a luz do ser sincero possa resplandecer. Então, Jesus nos chama a essa postura onde estivermos. Na casa espírita, no nosso trabalho, no nosso lar, na via pública. Que tenhamos sempre a mesma postura. A postura de ser aquele que compreende, aquele que busca ser o melhor, aquele que busca ser útil. Ah, mas o fulano me ofendeu. Sim, e se revidarmos na mesma moeda, em que estamos sendo melhor do que eles? Né? Ou aquele ali me deu uma fechada no trânsito, eu vou descer, vou brigar, vou fazer acontecer. Por quê? Nós não conhecemos o momento daquela pessoa, ou a sua capacidade de compreensão da vida. Então, somos responsáveis, sim, por nós mesmos, e não pela atitude do outro. Se o outro foi agressivo, cabe a mim manter a minha paz e a minha mansidão, para que eu possa realmente fazer a diferença onde eu estiver. Né? Revidar na mesma moeda, né? Como diz, não leva o desaforo para casa, mas às vezes leva um prejuízo muito maior, né? Quando a gente age desta forma. Então, a gente compreende que se educar é trabalhoso. Nos educarmos é trabalhoso. E tem uma lição no livro Palavra de Vida Eterna que eu gosto muito e que eu acho bastante interessante, onde vem a colocação do salvar-se. O que é salvar-se? E ali, Emmanuel vem esclarecendo para nós, através da passagem do Evangelho, que salvar-se é se educar para educar outros. Então, com certeza, em todo momento da nossa vida, nós estamos sendo um livro vivo na vida daqueles que nos acompanham. No lar, no trabalho, na via pública, onde estivermos, na casa espírita. Então, sempre seremos esse livro aberto, porque muitas vezes aqueles irmãos que são tanto quanto indiferentes à busca desse autoconhecimento, à busca da compreensão do que pode ser muito mais do que é, nesse trabalho de instruir diante das verdades da vida, né, e do roteiro do Evangelho. Às vezes somos o único livro que ele vai ter oportunidade de ler, através do nosso exemplo, da nossa vivência, da nossa atitude. Né? Então é aí que a gente vê que esse ensinamento de Jesus, ele traz para nós oportunidades ímpares de reflexão em toda a lição do Evangelho. Então, Jesus nos lembra que não importa a quantidade do que estamos a doar ou a dar, mas que importa a qualidade do que estamos oferecendo. Por quê? Porque isso traz para nós ali a oportunidade
de compreender que, além do bem material, precisamos levar a cota dos valores morais para aquilo que estamos a ofertar para o próximo, né? E aí, não é aquela questão da pessoa dar tudo que tem para ficar desprovido, como coloca ali, que a viúva deu o que ela precisava para o seu sustento naquele dia. Não é isso que Jesus pede de nós, mas Ele pede que a gente coloque na balança os dois valores. Porque se o material alivia, o moral vai renovar. O moral vai trazer para ele ânimo, esperança, uma nova luz. E todos nós precisamos dessas vibrações para caminharmos com proveito a cada dia. Então, não dá, Jesus ainda ressalta, nessa passagem, ele ainda ressalta para nós a importância do esforço, do desejo sincero. Por quê? Se nós oferecemos algo, nós estamos empregando ali o nosso esforço pessoal. E esse esforço pessoal é aquilo que nós doamos de nós mesmos. Então, do que nos adianta estender a mão com um saco de arroz, se nós não estendemos de nós mesmos aquele valor que aquela pessoa ali precisa? E é por isso que muitas vezes as pessoas que chegam até a casa para buscar um alimento, não compreendem, porque além da cesta, a gente oferece também o Evangelho. Porque esse sim vai fazer a diferença na sua vida, onde ele estiver. E muitas vezes isso é mal compreendido quando a pessoa coloca, mas aí a gente está obrigando. Não, o Evangelho ele é universal. Na Igreja Católica, no evangélico, né, no Testemunho de Jeová, na Casa Espírita, onde nós estivermos, o Evangelho é único. O Evangelho de Jesus, ele é um só. Às vezes a forma de expressar daquele que traz o estudo é diferente, mas chega no mesmo lugar. Chega no mesmo lugar. E isso é importante para todos nós, a gente ter essa compreensão, né, de que o Evangelho, ele estará sempre a fazer a diferença na nossa vida. E muitas vezes, aquele que bate a porta, precisando de um pão material para aliviar o estômago, a necessidade do alimento espiritual é muito maior do que o pão que ele veio buscar. E aí a gente vê o quanto é importante estarmos atentos a todas as oportunidades que Deus nos concede, né? De aprender, de se instruir, porque instruir é da lei de Deus, para que a gente possa realmente melhorar a cada dia, através do nosso próprio esforço, para que tenhamos mérito das conquistas. Você buscou, você estudou, você compreendeu, você vivenciou. Então, é aí que a gente vai compreendendo o quanto é importante estarmos buscando a instrução, buscando os estudos, porque vai ser o nosso maior aliado diante da nossa jornada, da nossa caminhada, tá? Então, fica aí para nós, nesse primeiro momento, que é o dar no sentido genuíno, é sair da nossa zona de conforto para um fim útil. E como que nós fazemos isso? Quando nós oferecemos as nossas mãos nas fileiras do trabalho com Cristo. Quando nós nos propomos ser aquele que auxilia diretamente a estar amparando na casa espírita ou onde estivermos num trabalho voluntário, nós estamos oferecendo as mãos. Assim, dentro do momento em que nós atravessamos, nunca vimos tantas mãos se oferecer de todos os lugares para contribuir
com aqueles que perderam suas casas, que perderam seus lares, que perderam tudo o que poderia ser material, mas continuam caminhando entre nós. E por quê que eles estão ainda caminhando entre nós? Para que a gente tenha a oportunidade de auxiliar, para que tenhamos a oportunidade de abrir os braços para a tarefa que Jesus nos concede e nos chama a realizar diante do dia a dia que Ele nos convida. Então, vamos. Oi, deixa eu te falar. Pode, claro. Deixa eu te falar. Olha, semana passada, Regina falou comigo que eu estou com 2 colchões bons na minha casa e estou com um negócio de mesa, do bote de mesa. Aí, Regina me falou que tinha uma pessoa precisando. Deu beleza, pode mandar. Aí eu conversei com a menina. A menina separou e não tem condição de adquirir as coisas. Beleza, eu fui e não dei. Eu não dei. Eu falei, não, eu já separei, eu passei problema com você e estou aqui. Ô, minha filha, o que aconteceu comigo foi... Eu não vi, eu não lembro, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que eles falaram comigo que eu entrei em crise. Entendeu? E quando eu voltei, foi no outro dia. Meu filho foi na minha casa, meu filho filmou ele lá, eu na cama. Eu não vi. Esse pessoal, meus vizinhos, preocupados, foram na minha casa para poder me acudir. E eu não vi nada. E no outro dia, meu corpo estava mole. O que eu fiz? Peguei, fui para o hospital, tomei soro, entendeu? Para poder melhorar. Veja bem, aquela é a oportunidade, eu acho que é tema do nosso próximo slide, né, que é justamente o processo da doação sem julgamento. Não devemos, no nosso pensamento, ficarmos analisando o que o outro vai fazer, o que o outro deixou de fazer, por que está naquela situação, mas devemos simplesmente realizar o ato que o nosso coração pede, né, que é de ajudar. Né? Então, o julgamento, quando nós julgamos, quando nós vigiamos, mas eu dei, o fulano levou, vendeu, eu dei, o fulano fez isso, isso não importa. Importa o que você deu e o que foi junto com aquela doação, né? E isso a gente vê aí na oportunidade de que o julgamento, o perdoar quantas vezes forem necessárias, né? E tudo mais, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, tudo faz parte do nosso aprendizado nesse processo do dar sem estar julgando. Né, para a gente colocar nisso o nosso sentimento. Né? Então, no próximo slide, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele o seu trabalho pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos e dos recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haverá nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Então, a gente vê que o ato de doar, o ato de dar, ele é muito pequeno diante da pureza do coração, do sentimento, do nosso pensamento, pedindo a Jesus que abençoe aquela pessoa. Então, é muito insignificante. Por quê? Porque a verdadeira caridade, e ele coloca aqui, o ponto
sublimado da caridade. É isso que vai pesar na balança para nós. Não é quantos caminhões de arroz que eu mandei para fazer a doação, mas o sentimento que eu coloquei em cada lar, que pôde se beneficiar daquele alívio e que pôde, junto com esse alimento, receber as boas vibrações e as bênçãos de Jesus para lhe renovar não só as forças físicas, mas as forças espirituais. Porque não adianta a pessoa estar com o estômago cheio e não ter força para se levantar de um sofá. Não adianta a pessoa estar com o estômago cheio e não ter ânimo para sair, para buscar um trabalho, para buscar uma atividade útil, para buscar realizar alguma coisa. E esse alimento espiritual, é essas vibrações que acompanham, é que realmente nos faz toda a diferença. Isso nos faz lembrar, quando, o exemplo, da nossa querida irmã, nos faz lembrar quando o Chico, atrasado para ir trabalhar, e uma senhora chama ele na janela. Isso está lá no livro de biografia dele, dos 40 anos de mandato. Quando ele fez 40 anos de mediunidade, e que foi feito ali um livro de toda a sua biografia. Então ele fala assim, mas eu estou atrasado. O Emmanuel fala com ele, ouve a nossa irmã. E aí ela vai falar para ele e tal, que ela estava com tal dificuldade, mas que queria muito agradecer a ele e tudo, pela atenção, pelo todo o cuidado, por ter ajudado ela quando precisou, e o abençoou, e ele foi embora. Agora, aí o Emmanuel ainda faz a questão de ressaltar para ele, se você não para, o que ia te emanar de vibrações negativas, você não imagina. Então, a gente sabe quantas pessoas, às vezes a gente não tem a oportunidade de auxiliar, às vezes é porque não tem mesmo, e ele não entende, ele quer aquele bem material, e ele não entende. A gente fala que Jesus te abençoe, mesmo assim ele sai com muita revolta. Então, a gente vê que quanto mais nós trouxermos para o nosso convívio as boas vibrações, mais nós vamos ter condições de estar atraindo para nós tudo que é positivo. E quanto mais recebemos, mais condição de dar nós temos. Dá sem pedir nada em troca, Rose? Exatamente. Então, quando nós falamos do educar, que exige trabalho da nossa parte, exige o nosso esforço de estudar, de instruir, de se modificar a cada dia, justamente para que essa atitude possa ser uma constância e possa ser espontânea em nós. Porque muitos de nós ainda não temos essa espontaneidade de caiu, eu vou levantar. Não, eu fico esperando que o outro vá e levante. Então, a gente vê o quanto isso é importante, de estarmos realmente nos melhorando. E mesmo porque, quando retornarmos a Deus nosso Pai, não vamos responder pelo outro, vamos responder por nós, pela nossa atitude, pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade do que realizamos, pela oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui buscando realizar o nosso melhor. A isso nós vamos ter na nossa balança o que está a nosso favor e o que está realmente precisando de reparação. Não vamos falar contra nós, não, mas está precisando de reparação da nossa parte. Então, esse educar é o que vai fazer a diferença na vida daquele que sofre. Então, quando nós nos modificamos e nós auxiliamos com eficiência dentro da verdadeira caridade, nós vamos, com certeza, fazer a diferença na vida daquele que vem até nós. Então, Jesus nos convida a essa caridade sem buscar recompensas no momento.
né? Sem ser visto pelo outro. E aí a gente vê essa oportunidade de refletirmos sobre o que estamos fazendo, né? É muito interessante que às vezes a gente vê ali um processo de doação, às vezes nos bairros mesmo, daí a pouco aquele candidato, aquela pessoa já se candidata a uma política. Não que ele não possa ir, mas que primeiro ele ali buscou fazer para o outro ver, né? Então é diferente quando a pessoa busca fazer para que o outro veja, quando você faz, né, como diz o título da passagem do Evangelho: não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita. Então a gente faz pelo desejo de realizar o melhor para o bem, o desejo de estar aliviando o sofrimento de alguém, o desejo de estar sendo útil e de engrossar essas fileiras do bem, que Jesus nos convida todos os dias. Então, assim nós vamos compreender. E Emmanuel, ele tem um texto muito interessante, onde ele fala: possuímos o que damos. Os bens espirituais que irradiam, quando saem de nós, aumenta a intensidade e o teor da alegria em torno dos nossos passos, à nossa volta. Então, na nossa volta, quando nós realizamos o bem, nós vamos ter toda essa intensividade vibracional à nossa volta. E isso é vida na nossa vida. Por mais que a pessoa tenha tudo, ela, para ter alegria dentro de si, ela vem das vibrações divinas com o seu eu interior. Nós não conseguimos ir na farmácia e comprar uma dose de alegria, né? Nós não conseguimos ir na farmácia e comprar um pouco de bom ânimo. Isso nós recebemos do alto. Então, estarmos em conexão com o alto, com as boas vibrações, com certeza é o que vai estar nos movendo para sermos pessoas atuantes diante da vida. Sempre com disposição, sempre oferecendo o seu esforço, e não se cansa com isso, porque não é o trabalho no bem que nos cansa. O que nos fadiga é justamente o que guardamos aqui dentro e não trabalhamos direito. Enquanto nós não compreendermos o nosso eu, a gente não vai conseguir buscar na linfa divina esse alimento que nós precisamos. Por que Jesus nos convida à oração? Por que Ele nos deu o exemplo de não descuidar da oração? Porque através dessa ligação com o alto, você recebe a força, o amparo, você oferece as condições para aqueles enviados do Cristo estar te auxiliando. E aí a gente vê quanta oportunidade nós temos de estarmos bem e nós descuidamos disso. Ah, mas eu estou com preguiça. Não. Alguma coisa energeticamente está diminuída em nós. Né? Então, a preguiça é sinônimo justamente dessa questão de nós não termos ainda conseguindo buscar na linfa divina nosso alimento, para estar nos deixando bem interiormente. Porque aquele que está bem com você mesmo, ele é uma boa companhia, ele é um bom profissional, ele é um bom tarefeiro na casa espírita, ele é um colaborador intenso no lar. E isso é importante para todos nós. É muito importante, né? Então, a gente ter todo esse cuidado, né? Para estarmos realizando o nosso melhor. Vamos para o próximo. A missão dos espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Isso está no Livro dos Médiuns, na segunda parte, na questão 294 e 295. E o que ela traz para nós? Justamente esse cuidado que nós devemos ter para que
o nosso pensamento, o nosso sentimento esteja vigilante e que tenhamos realmente a companhia dos espíritos superiores, que são afinizados com o bem. Por quê? Porque de espíritos não afinizados com o bem e que se comprazem com a maldade, convivemos com muitos, encarnados e desencarnados, né? Então a gente vê o quanto é importante. E o Allan Kardec, ele traz para nós no livro Obras Póstumas, onde ele menciona a fotografia do pensamento, né? Nós não vamos aprofundar nisso porque é tema para um outro estudo, mas é importante a gente estar atento que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles geram formas e são visíveis a todos aqueles que estão à nossa volta, tanto espíritos superiores quanto os inferiores, né? E aqueles encarnados que têm ainda a possibilidade do sexto sentido um pouco mais desenvolvido, né? E da clarividência, também consegue visualizar algumas situações no nosso campo áurico ou no nosso campo mental, né? Então é importante a gente saber que tudo o que nós fazemos, que nós pensamos, são formas, pensamentos que são criadas e que estão registradas no éter divino. É aí que a gente vê, né, o quanto que a gente tem a estar buscando essa melhora a cada dia. Porque é bom ser bom, mas ser bom sincero, um bom com sinceridade, com fidelidade, né, dentro do que eu realmente desejo ser. Não sou perfeito, ainda cometo muitos erros, mas o mais cedo possível, vamos nos levantar e olhar e falar assim, opa, não me cabe mais fazer isso. Então, vamos ter uma atitude diferente daqui para frente. E é assim, com paciência, com um dia de cada vez. Porque o ontem nós não podemos voltar lá e modificar. O amanhã também a Deus pertence. Por mais que nós temos uma programação, vou fazer isso e aquilo, a própria vida se encarrega de trazer para nós aquilo que precisamos viver naquele dia. Então, hoje é o meu momento de fazer o melhor. Então, ser vigilante hoje, se eu conseguir ser vigilante hoje, olha que bênção, né? É uma maravilha. Deixa-me ver em qual que eu estou. É aqui mesmo. E vamos continuando. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia, pensamento pessoal. Na ausência do bem material, você dispõe da oportunidade de praticar a caridade moral. Na tarefa, oferecendo o seu trabalho, do seu tempo e esforço útil, oferecendo consolo a minorar um sofrimento, um sorriso, uma palavra de bom ânimo, e isso todos nós podemos dar, né? Aliviando a dor do próximo, também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Então, muitas vezes nós questionamos, mas eu sou pobre, sou desprovido do bem material, mas eu disponho de saúde, eu disponho de desejo de fazer o bem, eu disponho de mãos para oferecer ao trabalho, eu disponho do meu esforço. E essa é a caridade que mais agrada a Deus. É ver o seu esforço para minorizar a dor do outro. É ver o seu esforço para ser útil àqueles que passam por provas maiores dentro das dificuldades que ele enfrenta. É o seu olhar de compaixão para aquele que passa com dificuldade. E aí a gente vê o quanto nós devemos estar atento para não sermos indiferentes. Muitas vezes somos indiferentes. A gente passa e a dor continua e a gente segue a nossa vida. Tudo bem. Mas vai chegar um dia que vamos
precisar de ter esse olhar e esse esforço partindo de nós mesmos para realizarmos o nosso melhor. E é aí que a gente vê o quanto é importante, né? Então, Jesus nunca nos pede que possamos doar tudo que temos. Não, não é isso. Ele pede que venhamos doar o que temos para doar. Nós temos compaixão, nós trazemos conosco o desejo da beneficência, da benevolência, né, que é realizar o bem sempre que possível. E aí a gente vê, né, que a gente não deve jamais perder a oportunidade de irradiar e receber as dádivas do processo, dar para receber. E aí a gente vê que todos os dias nós temos oportunidade de fazer o bem. Ainda que seja um lixo está ali, eu pego e coloco no cesto, no devido lugar, eu estou contribuindo para a harmonia geral. Quantos de nós preocupa em estar trabalhando a harmonia geral? Porque se eu faço a minha parte, eu estou contribuindo para esse bem. Quantas vezes nós vemos o trabalho dos nossos irmãos que recolhem o lixo e às vezes nem sequer paramos para um olhar de valorização daquele esforço, daquele trabalho. Mas se não fosse esse trabalho deles para manter a harmonia da cidade limpa, para que possamos ir e vir com um mínimo de dignidade, com certeza nós iríamos lembrar o quanto faz falta esse trabalho, né? Então, tudo na nossa vida é importante. O que estamos fazendo para manter a harmonia? O que estamos fazendo para sustentar a paz? Se a paz parte de mim, né? Qual os pensamentos, os sentimentos eu estou emanando para a atmosfera? Porque tudo que parte de nós pode dar a volta ao mundo, mas retorna para nós, né? E é aí que a gente vê a importância dessa compreensão, o dar para receber. Não que nós estamos fazendo uma troca, nós estamos trabalhando, atendendo a necessidade do nosso coração, sem pedir nada em troca, sem pensar em recompensa. Mas a própria vida, que está atenta a todas as nossas atitudes, vai trazer até nós tudo aquilo que um dia partiu de nós. É aí que a gente compreende a passagem do Evangelho, onde nos diz: a semeadura é livre, mas a colheita é certa. E os orientais, eles costumam dizer que quando um sentimento parte de nós, ele dá a volta ao mundo e retorna para nós. Só que se foi um sentimento bom, ele vai retornar cheio de coisas boas. Mas se foi um sentimento ruim, ele vai atrair coisas ruins também, né? Então é por isso que a gente precisa se conhecer para realmente termos o cuidado de conduzir a nossa vida com proveito, sem violentar, sem querer ser anjo e ter um parzinho de asas daqui a pouco. Mas é caminho. Ser anjo um dia é caminho. E é promessa do Cristo. E promessa do Cristo não é promessa em vão, né? A gente sabe que todas elas se cumprem. Se saímos do átomo e chegaremos à condição de anjo, é fato. É só o tempo de percorrermos esse caminho, né? Então, quanto mais cedo nós despertarmos para os verdadeiros valores da essência do Espírito, para a verdadeiro motivo pelo qual aqui estamos, com certeza nós vamos conseguir realizar o nosso melhor, em nosso próprio proveito. E nós temos aí, não podemos esquecer de mencionar, o hino de Francisco de Assis, que é para nós nada mais do que esse dar para receber. Quando ele fala, é dando que se recebe, é perdoando que se és perdoado, é amando que é amado. Gente, é uma lição muito profunda, porque é o nosso dia a dia, é o que a gente deve buscar para nós. Vamos receber da vida aquilo que damos, vamos receber da vida aquilo que estamos emanando.
né? Que possamos emanar muita coisa boa, não é isso? Então, tem uma passagem muito interessante, né? Que é aquela questão: nenhum de nós somos tão pobres que não temos nada a dar ou a doar. Assim como também nenhum de nós é tão rico que não necessite de alguma coisa. Então, sempre estamos necessitando. E Deus, nosso Pai, que conhece os nossos sentimentos e necessidades, se encarrega de trazer até nós aquilo que realmente nós estamos buscando, né? Então, as boas vibrações que partem de nós, com certeza retornarão para nós, em benefícios na nossa própria luta diária conosco mesmo. Nosso tempo corre, né? Então, é importante a gente pensar quantos de nós não podemos ser o sirineu a vir auxiliar aquele que passa por dores maiores. Quantos de nós não temos condição de aliviar aquele coração que passa por dores atrozes, que às vezes não se encontra em condição nem de agradecer e nem de fazer uma prece. Então, aí a gente vê que temos sempre, diante da vida, a oportunidade de realizarmos o nosso melhor. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus sentidos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade, né? Então, por que Jesus coloca para nós a virtude do orgulho e do egoísmo que devemos trabalhar para que ele torne-se a caridade desprovida de qualquer outra intenção? Porque ainda temos muita dificuldade para trabalhar, para localizar o orgulho, porque toda vez que nós pensamos em nós mesmos, antes de pensar no outro, nós estamos alimentando o orgulho. Por que eu acho que eu sou melhor do que o outro? Porque eu mereço e o outro não. Então, toda vez, em qualquer situação da nossa vida, em que nós nos colocamos, eu primeiro, né, a gente com certeza está alimentando aí uma ponta de orgulho. E o que é essa humildade? Né? Essa humildade que precisamos trabalhar. Toda vez que nós alimentamos o nosso orgulho, nós estamos precisando, na mesma medida, de trabalhar a humildade em nós. Então, trabalhando essas duas virtudes, nós vamos conseguir realizar o nosso melhor. E aí a gente tem as bem-aventuranças, né? Citamos aqui só algumas, para que, alguns trechos, né? Poucos, para não ir em profundidade, só para nos lembrar. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isso é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. E trazendo para nós que essa humildade, ela é trabalhada a cada dia. Justamente quando nós resolvemos trabalhar o pensar no todo. O que é bom para mim, se é bom para o todo. Se não é bom para o todo, não é bom para mim. Então, aí nós estamos trabalhando, vencendo o orgulho e exercitando a humildade na nossa vida, né? Bem-aventurados que têm puro coração. Por quê? Quando nós temos qualquer outro sentimento ou pensamento em nossa ação, que não seja a pureza genuína do coração, desprovido de qualquer outra intenção, senão o de ajudar, de aliviar, nós estamos também trabalhando essas dificuldades em nós. É por isso que a pureza de coração, em qualquer dificuldade da sua vida, com certeza você vai se sair melhor quando você não tem um pré-julgamento,
pensamento quando você já não tem uma ideia concebida antes para estar, como diz assim, já chegar armado em determinadas situações, né? Então, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos, e amai o vosso próximo como a si mesmo. Então, tudo isso vem nos apontando a importância e a necessidade de estarmos trabalhando essa vigilância, né, nesse roteiro que Jesus traz para nós. Então, estudando todos os dias, por que o Evangelho chega para nós de várias maneiras, de várias formas, tantos livros sobre a mesma passagem do Evangelho, mas trazendo ali um esclarecimento diferenciado, para que possamos realmente absorver esse ensinamento e trazê-lo para o nosso dia a dia. E assim a gente vai compreendendo e trabalhando a nós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas que quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Então, julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar. O que dá Ele próprio o exemplo. E a gente vê no exemplo do Cristo o quanto Ele nos mostrou, diante do seu exemplo, essa vivência, né, do amor, da caridade e da humildade, porque não teve espírito mais humilde diante de tanta ofensa que recebeu da ignorância humana e soube amar a cada um mesmo assim. O orgulho e o egoísmo, eis que não se cansa de combater, e não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta para a felicidade futura. E aí é nessa passagem do Evangelho onde Jesus nos coloca que essa caridade é o que vai realmente contar ao nosso favor. A verdadeira caridade é o que vai contar a nosso favor. E Kardec não deixa de mencionar, né, que fora da caridade não há salvação. Então, tudo nós podemos relegar, mas a caridade é o que vai realmente contar a nosso favor, onde estivermos. Às vezes, um bem que para nós foi simples, insignificante, lá na frente, a gente vai ver o valor que esse bem retorna para nós, né? Pela gratidão daquele que recebeu, pelas preces que emanam até você, pelas boas vibrações, por rogar ao alto que possa te conceder muito mais do que você ofereceu naquele momento. Isso fará toda a diferença na nossa vida. E aqui para fechar, porque o tempo também já está fechando para nós, né? Nós vimos aqui, encerrando, Jesus ensina por parábolas e alegorias da época. E como nós falamos no início, né, que ele pegava todas aqueles momentos de vivência para transformar em sublimes lições para todos nós. E que até hoje estamos buscando compreender para vivenciar esses ensinamentos. Não faz qualquer distinção entre o que crer de um modo e o que crer de outro modo, né? Então, Jesus, uma vez que a pessoa tem o coração puro, não importa se ele está na casa espírita, na igreja católica ou em qualquer outro segmento religioso, desde que ele seja sincero na sua fé, trabalhe esse esforço diário para se transformar e que realmente fazer todo o bem em prol do outro e principalmente em prol de si mesmo. Porque quando pensamos que estamos auxiliando, estamos sendo auxiliados, né? Então Jesus, ele coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor e a caridade do próximo acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Então,
Então, não importa a religião, importa a sinceridade. Se outros houvessem a serem preenchidos, ele as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras, né? E aí nós temos a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça. E por quê? É a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então aí a gente vê que tudo converge para um único ponto, né? Então todas as virtudes que precisamos trabalhar em nós, em um gesto de auxiliar, em um gesto de estar oferecendo o nosso melhor, empregando essa caridade moral, nós com certeza estaremos ali trabalhando o nosso aperfeiçoamento. Porque só a partir do momento que conseguirmos olharmos todos como irmãos, sem distinção, sem privilégios, sem direitos diferenciados, é que nós vamos conseguir realmente estar dando esse passo a mais em nosso próprio crescimento. Porque o dia que nós olharmos a humanidade desta forma, com certeza não aceitaremos outro trato, senão o que seja o melhor para todos, né? E é assim que a gente busca realmente trabalhar a nós mesmos, com um dia de cada vez, um passo de cada vez, uma atitude de cada vez, para realizarmos essa transformação. Então, todos nós precisamos da convivência um com o outro, porque é essa convivência que vai estar nos dando essa possibilidade. Ninguém consegue se iluminar sozinho. Porque se ele está privado do contato, dos atritos que a própria vida traz para que ele possa crescer, com certeza ele está se privando do maior bem que podia fazer a si mesmo, que é o da convivência e o de ser útil diante da jornada, né? Então, do olhar, nenhum de nós está desprovido de olhar o outro com carinho, com atenção, ao observar um pouco mais as suas necessidades. Nenhum de nós estamos também isentos da necessidade do abraço, do acolhimento, do amor direcionado a nós. Porque se nós direcionamos amor, vamos receber amor. Se direcionamos um bem, vamos receber ali, com certeza, boas vibrações e muita gratidão pelo que foi possível realizar naquele momento. Então, que possamos, nenhum de nós está desprovido de oferecer um sorriso, de oferecer uma palavra de bom ânimo, de oferecer a nossa gentileza. Gente, a gentileza, um com o outro, é respeito, é consideração. Quantas vezes a gente, muitas vezes, não consegue isso no dia a dia, né? A atenção do outro, a consideração, a gentileza, o apreço. Muitas vezes, visitar um parente é o apreço que você tem por ele. Visitar um amigo é o apreço de querer vê-lo, de ter trocas, de conversar, de saber um do outro. Isso é apreço. E está cada vez mais raro, né? Então, a gente vê que Jesus vem trazendo para todos nós esse manancial de amor e de verdades para a nossa própria libertação. Chegamos, né, já ultrapassando 2 minutos, que Jesus aqueça os nossos corações com o amor e a luz que emana do seu coração. Que Ele possa nos abençoar a todos, trazendo a paz e a luz que todos nós buscamos. Que Ele possa nos nutrir da força, da renovação, da esperança e do desejo de melhorarmos a cada dia e de realizarmos o nosso melhor. Que Jesus abençoe a todos e muita paz.
Nós é que agradecemos. Pessoal, recadinhos rápidos. A casa, ela assiste algumas famílias em situação de extrema necessidade, assistimos com algumas cestas, e a gente está precisando de ajuda para fechar as cestas do mês. Nós estamos precisando de arroz, açúcar, leite, óleo, farinha de mandioca e sabonete. Aqueles que tiverem condição de ajudar, qualquer quantidade é muito, muito bem-vinda. Maiores orientações a respeito, só perguntar para as meninas da recepção, que elas vão ter o maior prazer de passar essas informações para vocês. Uma outra novidade bacana, a partir do dia 22/4 até 11/5, a nossa livraria entrará em promoção. Alguns livros com 10% e 20% de desconto. Presentão para as mães. Um livro é sempre bem-vindo, né? Que sempre traz alguma lição boa, alguma orientação bacana. Costuma ser um excelente amigo nas horas difíceis. E, por último, mas não menos importante, vou falar da nossa festa junina, do dia 15 de junho, de 16 às 20 horas. Vai ser aqui no nosso quintalzinho. Estão todos convidados a participar. A entrada é franca, mas nós precisamos, para realizar essa festa, a ajuda de todos vocês com doações. Também as meninas ali da recepção têm uma lista mais detalhada do que pode ser e como pode ser feito. Mas sintam-se à vontade de vir, prestigiar, colaborar, porque essa festa, além de ser um momento muito bom de entrosamento, de comunhão de valores, ela ainda nos ajuda à manutenção da casa e das obras também. Meus irmãos, vamos chegando ao finalzinho, e eu vou... Aqueles que tiverem necessidade do passe, por favor, formem uma fila aqui à direita. E vamos agradecer a Jesus, né? Porque sem Jesus nada disso teria acontecido, sem o amparo do mais alto. Ó divino Jesus, amado Mestre, irmão maior de todas as horas, aqui estamos, Jesus, agradecidos por tanto que aqui recebemos, por tanta luz, Jesus, por tanto amparo, proteção e esclarecimento. Que possam esses ensinamentos, Jesus, encontrar no nosso coração a terra fértil para começar a germinar. Rogamos toda a Tua orientação, Jesus, nos nossos caminhos, nas nossas jornadas. Rogamos também, Jesus, por aqueles que passam por provas ainda bem maiores que as nossas, seja nas mais diversas maneiras e locais. Rogamos pelos povos que se encontram em conflitos, para que os corações possam falar mais alto do que o orgulho ferido e a vaidade. Que possam, Jesus, esses homens encontrar a paz, a harmonia bendita e resolver suas situações com amor e não com a violência. Jesus, pedimos toda a proteção para os nossos lares, para as nossas famílias, e nos acompanhe de retorno ao nosso lar. Fica conosco, divino Jesus, e que assim seja.